Opa, galera, boa tarde. Estou aqui hoje para fazer uma análise de três ativos aqui, a Gavisa, M. Dias Branco e Alço 3, que é uma empresa de shoppings. Eu vou começar pela Alço aqui, eu vou começar pegando alguns dados dela sobre a parte fundamentalista dela aqui. A gente dá para ver que ela tem um PL um pouco alto, mas nada muito preocupante. O EBITDA dela tá bom. Tá, basicamente os números dela não são ruins. Só a única coisa que me preocupou mais foi o ROI e o ROIC dela que tá muito baixo. Então assim, o retorno dela tá muito baixo. A margem não está tão baixa assim, não tá alta também, né? Tá, a margem líquida, por exemplo, tá muito ruim. Isso indica uma possível assim, quando você vê uma margem bruta muito alta e uma margem líquida muito baixa assim, você pode ter aqui como pode interpretar isso como se a gerência da empresa, né, a governança da empresa não é tão boa. Mas como ela é do ramo de shoppings, o que acontece aqui basicamente é o seguinte: é como as aéreas. A empresa não precisa ter números tão bons. Por quê? Porque você dá para ver aqui que ela valia na casa dos R$ 50. E agora está em 28. Então o que acontece é o seguinte: a galera tá apostando nesse tipo de empresa porque são empresas que têm um potencial de alta muito grande. Porque ela provavelmente vai no mínimo chegar a uma resistência aqui na casa de 34, assim, no mínimo, sabe? Tipo, no mínimo assim é para ela chegar no mínimo assim 34, entendeu? Que ela vai voltar à recuperação e tudo mais. Então é mais uma questão aqui de especulação que é uma questão de estudo e dados em gerais, porque é uma especulação por conta da vacina, entendeu? Então se a vacina ocorrer tudo bem, se a volta da economia ocorrer tudo bem, tudo como esperado, como as empresas vai ser como as empresas de aérea, né? Como as aéreas, como a CVC, Smiles, Gol e etc. Ela vai voltar para um valor justo para ela porque ela caiu basicamente por conta da pandemia. Então assim, é bom a compra, né, num ativo desse tipo? E não é, depende. Eu nesse caso aqui eu colocaria uma quantia que eu não fosse precisar tão cedo, porque isso aqui é mais investimento a longo prazo. Dá para fazer swing trade aqui? Óbvio que dá, óbvio. Isso aqui basicamente ela veio aqui. O que me preocupa um pouco é que ela não buscou a média de 200. Então pode ser que ela despenque, pegue essa média de 200 e volte a subir, mas é algo que não é tão preocupante, porque aqui ela já tocou na média de 20. Então, por conta das médias, não é algo tão preocupante assim. O que me preocupa mais é porque aqui ela tinha um stop ATR de compra, aqui já está criando um de venda. Então, o que acontece basicamente aqui é que isso aqui é uma especulação. Você vai comprar apenas se você estiver acreditando na vacina e tudo mais. Ela tem uma resistência nessa região aqui que ela está mesmo. Ela tem essa resistência aqui de trás. Ela já rompeu essa resistência daqui. Deu uma rompida aqui, ó. Você vê até que ela tentou romper uma vez aqui. Não conseguiu, derreteu, voltou de novo. E aqui ela abriu com um gap muito alto, né? Muito grande assim de alta. Rompeu lá, depois voltou, devolveu e depois voltou de novo. Dessa vez realmente conseguiu romper lá. Aqui ela voltou a cair de novo. Ela voltou a cair nessa região aqui. Que é uma região que não tem resistência muito forte, mas tem meio que uma resistência psicológica aqui, né? Aqui ela já criou uma resistência psicológica aqui. E aí ela chegou nessa casa e voltou a cair. O que eu faria, né, nesse tipo de operação aqui era fazer uma compra aqui no preço de mercado mesmo. É preocupante esse gap que ela tem aqui, porque ela pode vir a fechar esse gap. Mas eu faria uma operação aqui, uma compra aqui, buscando lá em cima 5% e prepararia um stop bem aqui embaixo. Um stop bem abaixo desse restinho da TR aqui, um stop de 3%. Por quê? Porque se ela vier a devolver isso tudo aqui, porque ela pode sim fechar o gap. Fechar o gap é basicamente normal, que ela
vire aqui, feche o gap e depois volte a subir. Mas caso ela feche esse gap e continue caindo, pode ser que ela venha buscar essa média de 200 aqui. E ficar numa operação esperando buscar a média e voltar a subir é um pouco complicado, porque você já vai ter perdido aqui basicamente 5%, 6% aqui, 5,5% só nessa busca média de 200. E ainda correria o risco dela derreter para baixo, porque ela não tem nenhuma resistência aqui para baixo perto, né? Ela rompeu isso aqui, ela vai vir buscar o último suporte aqui embaixo. Então é uma operação que dá para fazer sim, só que você tem que ajustar o stop e ficar ligado aí, sempre na questão das vacinas, né? Da pandemia e tudo mais. Mas é uma operação até boa, você tem uma boa quantia aqui, um bom ganho aqui. O risco retorno aqui dela é muito bom. Você vai praticamente ganhar 6% para correr um risco de perder 3%. Então é 2 para 1, tá ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. E no atual cenário, dificilmente ela vai cair, mas é mais por conta própria, né? Esse tipo de operação aqui. É mais você mesmo saber quanto você pode perder, quanto tempo seu dinheiro pode ficar parado e tudo mais. Porque ela veio no mercado lateralizado aqui, quando tentou dar uma puxada para cima, ela não conseguiu passar nesse suporte aqui. É mais suporte psicológico mesmo, ou essa resistência, é mais resistência psicológica aqui, porque aqui não tem no gráfico tem uma resistência, tem, mas é mais uma questão psicológica mesmo, porque a galera não deixa ela subir, porque aqui para trás não tem nenhuma resistência aqui para cima, entendeu? Então é mais uma resistência psicológica, mas que também é muito forte. Então, sobre a Alço 3 é basicamente isso. É um setor muito bom, um ativo que dá para fazer sim uma operação agora, só que tem que programar seu stop e ficar ligado. Agora vamos falar da M. Dias Brancos. Eu vou pegar aqui os dados fundamentalistas, os números dela aqui, só para ter uma noção mesmo. Que também são dados bons, eu gosto da empresa. O ROI dela, o ROI que também não é tão bom assim, mas os números não são ruins, entendeu? Para entrar nesse tipo de operação assim, a preocupação maior é só os números serem ruins, mas como os números não são ruins nem bons, então tá tranquilo. Ela no resultado, ela caiu pra caramba aqui, ela teve uma queda enorme na divulgação dos resultados. E o que acontece nela que basicamente é o seguinte: ela não tem nenhuma resistência muito forte aqui perto. Tem um suporte perto, que é até um suporte que ela sempre deixa uns pavios lá. Então ela tem um suporte aqui nessa região aqui de baixo. Essa e essa já viraram um suporte. Vou até deixar marcado no gráfico. Na região de 32 e 45. E até nessa região aqui de 32 e 85, ela está deixando uns pavios, está formando um suporte aqui. Ela tem um stop ATR de compra, então isso é bom, isso é muito bom. Ela já buscou a média de 20, de 21 aqui e não rompeu essa média de 21 para baixo, ou seja, essa média de 21 está servindo como um suporte também. Ela não tem nenhuma resistência para cima aqui muito relevante. O único problema maior foi essa queda aqui, então assim foi um pouco complicado essa queda, né? Foi uma queda muito grande aí e que pode se influenciar o mercado nos próximos dias, como já influenciou por muito tempo, mas eu creio que ela chegará aqui no mínimo nessa média de 200. Se você quiser puxar um Fibonacci que dá uma traçadinha aqui, você dá para ver que ela pode sim chegar aqui, ó, tá vendo? O alvo no Fibonacci está dando exatamente na região da média de 200. Então eu faria uma operação nela também, sem muito medo. Sem muito medo, eu entraria até o mercado sem problemas. Então esperaria ver se ela devolveria um pouco para entrar na operação. Meu stop seria abaixo do stop ATR, abaixo do stop ATR dessa média de 21 aqui, porque como vocês verem aqui, como vocês podem ver, né? Ela sempre chega perto de tocar a média de 21, mas dificilmente ela despenca. E quando despenca, ela faz só o pavio, ela faz o paviozinho aqui, ó, mas
rompe esse pavio, não fecha abaixo, ela só faz o paviozinho e volta. Então eu faria uma operação aqui com stop bem aqui embaixo do stop ATR da média de 21. Se viesse aqui eu sairia da operação e sairia sem tristeza nenhuma. Um stop pequeno, 1,41, mais ou menos 1,41, para um alvo lá de 3, quase 4%. Então, novamente, quase um 3 para um 2 para 1 aqui. Então, vale a pena sim fazer a operação nela. Quem está posicionado pode ficar posicionado tranquilo aqui. Só que o único momento que você vai ter que pensar aqui é quando ela chegar nessa casa da média de 200 aqui. Aqui você vai ter que dar uma pensada, porque aqui ela já serviu como resistência, a média de 200 serviu como resistência aqui. E ela aqui ao longo do tempo vem meio que servindo como resistência. Então quando bater essa média de 200 aí você vai ter que dar uma pensada se você fica, se não fica. Mas eu acredito que chegue até lá a média de 200. Agora vamos pagar a grande Gafisa aqui. A Gafisa, cara, eu nem olho muito os dados dela, porque a empresa que não digo que é uma especulação assim, sabe? Mas os dados, os números dela não são bons, mas mesmo assim ela sempre dá umas subidas aí. Então a Gafisa é o seguinte, ela sobe praticamente junto com o mercado imobiliário, né? Então eu nem lembro, deixa eu ver se é Imob, é Imob. Então ela praticamente sobe junto com o mercado imobiliário. Você nota aqui que o mercado imobiliário teve esses dias de queda aqui, 4 dias, e foram 4 dias que ela caiu. Então, assim, ela segue bem ao pé da letra, assim, sabe, o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, ele já chegou aqui na região, que ele já está fechando para alta de novo. É como se fosse uma correção aqui para voltar a subir. Então, eu não compraria a HFIS agora, por mais que ela esteja na média de 200 aqui, esteja no stop ATR, com stop ATR de compra e tudo mais, mas eu não compraria ela agora. Por quê? Porque primeiro eu buscaria saber se esse stop ATR, essa média de 200, é uma resistência. Então, se por acaso hoje ela fechar, ela tá aqui, né, na média de 200. Se hoje ela fechasse aqui na casa dos 4,40, 4,30 e pouco, fora dessa média de 200 aqui, aí eu faria uma compra. Por quê? Porque isso mostra que o stop ATR e a média de 200 está servindo como um suporte para ela. Mas se por acaso ela fecha aqui embaixo, aqui eu não faria uma compra, porque ela já rompeu a média de 200 do stop ATR. Então ela meio que ignorou esses dois indicadores. Então eu faria uma compra só se fechasse aqui em cima e esperaria um alvo aqui um alvo até bom, né, de 4, 7 e pouco por cento, e meu stop seria obviamente aqui embaixo aqui na casa dos 4,33. A resistência dela, assim, o suporte dela mesmo tá aqui na casa do 4,18, que é essa região aqui, ó. Vocês veem aqui, essa região aqui é o suporte dela. Essa região que ela tá pode servir como suporte também, mas não é um suporte assim muito forte. É uma região de suporte aqui de trás. Não é um suporte tão forte assim, então eu confio mais por conta das médias e do stop ATR. Se quiser traçar um Fibonacci para ela aqui também, você pode tanto pegar aqui de baixo e jogar para cima aqui e ver um alvo mais em cima, um alvo aqui mais em cima, ó, nessa região. Ou você também pode pegar um stop de um fundo, uma Fibonacci de um fundo mais próximo, por exemplo, esse fundo aqui do suporte. E aqui você traçando lá para cima, você consegue aí até um alvo até como eu posso falar, na máxima desses dias, entendeu? Então, pode ser sim uma boa operação, mas só se ela fechar hoje acima dessa média de 200 desse stop ATR. Como eu falei, ela segue muito ao mercado imobiliário, então se você pensar em entrar em uma operação dessa, fique de olho, muito de olho no mercado imobiliário. Sempre fique vendo aí notícia no Google sobre os dados do mercado imobiliário, sobre quantos apartamentos estão vendendo, quantos não estão.
sobre construção civil, até sobre o mercado de ferro, que também dá uma influenciada grande no mercado de construção civil. Então, basicamente, sobre HFISA é isso aí, cara. Fechar em cima da média de 200, stop TR dá para fazer uma operação. Você pega uma operação aqui, lá para cima, pode traçar um alvo aqui sem muito medo. E com stop ATR aqui embaixo, com stop aqui embaixo do stop ATR, para não correr o risco de ficar na operação até ir lá no suporte lá embaixo, porque o suporte, a distância para o suporte ainda está muito grande, então ainda é muito perigoso. Mas é isso aí, qualquer dúvida é só falar aí, galera. Tamo junto e valeu aí.